Um especial informação da Rádio Sátão. Hoje é nosso convidado Francisco Almeida, candidato da CDU à Câmara Municipal de Viseu nas próximas eleições autárquicas. Desde já o nosso obrigado por ter aceito o convite para falarmos um pouco da sua candidatura e também do passado, presente e futuro da vida política do Concelho de Viseu. Sr. Francisco Almeida, vamos começar pela política nacional, para mais à frente falarmos então um pouco da vida política do Concelho. Como sabemos, estamos a passar por um período difícil no país. A crise afeta sobretudo a classe média e também os mais pobres. Gostaria de lhe pedir um comentário ao atual estado da política a nível nacional. Antes de mais nada, boa tarde. Nós vivemos uma situação de desastre nacional, completamente. As políticas seguidas pelos últimos governos, este do PSD, CDS, o último governo também do PS, conduziram o país a um estado de desastre completo. São as pessoas que se empobrecem dia a dia, a classe média, os mais pobres, que estão cada vez mais pobres. Muita gente da chamada classe média, ou que era a chamada classe média, está hoje pobre, são hoje pobres, com problemas, com dificuldades em pagar a casa ao banco, com dificuldades em pagar o carro que tinham acabado de comprar na base de um salário que tinham e que de repente deixaram de ter ou que viram baixar. Portanto, é uma situação de desastre nacional. E, do nosso ponto de vista, isto não tem solução sem que mude a política. É preciso mudar a política. E para mudar a política, a primeira coisa que é preciso é mudar de governo. É realizar eleições antecipadas, porque não estamos a ver que a política mude sem que mude o governo. Mudar o governo não é condição suficiente para mudar a política, mas é a primeira condição que é necessária. É mudar de governo, acabar com este governo, pôr esta gente a andar para ultrapassar a situação de desastre que vivemos. Mas deixe-me dizer uma coisa, isto não corre mal para todos. Esta situação em que estamos a viver no país não está a correr mal para todos. Porque para uns estarem a empobrecer, há alguns que estão a enriquecer. Não é aqui na nossa terra, provavelmente. Haverá uma outra situação. Mas a grande maioria dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios comerciantes, está também a passar por dificuldades. E muitas empresas a fechar, outras a passar por dificuldades, como lhe disse, mas há quem esteja a enriquecer à custa disto. É o sistema financeiro, os bancos e todo o sistema financeiro. Como é que se explica que o Estado diz que quer cortar 4.000 e tal milhões de euros, 1.000 milhões de euros nas funções sociais do Estado, mas ao mesmo tempo enterrou no BPN até agora 7.000 milhões, segundo parece, há quem diga que até ao final do ano estaremos na ordem dos 8.000 milhões. Portanto, é quase o dobro já daquilo que querem cortar nas funções sociais do Estado. Mais qualquer coisa como à volta de 2.000 milhões no tal de BPP, que é um banco que muita gente nem sabia que existia, e agora falta-nos ver o que é que vai acontecer no Banif, por exemplo, também. Só para dar 3 exemplos. Sim, porque o Estado acabou de pôr no Banif há pouco tempo mais de 1.000 milhões de euros, tornando-se o maior acionista do Banif, com 90 e tal % do Banif, e o Banif tinha como condição recapitalizar-se autonomamente até ao final de junho. Bem, estamos quase no final de junho e não há sinais de que isto possa acontecer. Portanto, nós caminhamos para o Estado ter enterrado na banca, só nestes 3 bancos, quase 10.000 milhões de euros, se não mesmo 10.000 milhões, mais de 10.000 milhões de euros, mais o que anda por aí colocado noutros bancos. Portanto, isto é uma coisa absolutamente, eu não sei, isto é inqualificável. Eu costumo dizer às vezes a amigos meus e até em casa, dizer assim, esta malta só pode andar a gozar connosco, a pedirem-nos sacrifícios todos os dias, a desgraçarem a economia do país e depois injeta-se dinheiro nos bancos. E depois injeta-se dinheiro nestes sítios todos. Por exemplo, é uma última medida para não estarmos a falar de coisas que algumas têm já há algum tempo, não muito, mas têm há algum tempo. Mas como é que se explica? Quem é que consegue explicar que o atual governo tenha dito que ia resolver no tribunal a renegociação daqueles contratos ruinosos, aqueles tais de swaps, com um dos bancos, era um banco estrangeiro, o JP Morgan, não é? Diz que ia levar isso a tribunal para discutir isso em tribunal. E a seguir, pai, nem menos de um mês depois, entrega exatamente ao mesmo banco, ao JP Morgan, a assessoria para acompanhar e apoiar o governo na privatização dos CTTs. Então, mas isto é à descarada. Isto foi feito qualquer coisa deste tipo. Epá, vocês vão ficar aí com a assessoria
na privatização do CTT, que eu não estou a dizer com isto que sou favorável à privatização do CTT, aliás, sou exatamente contra, não é? Mas deixando isso por agora de parte, vão dizendo, tomem lá uma pipa de massa para assessorarem, fazerem a assessoria ao governo nesta privatização e depois a seguir tirem uns pontos percentuais lá naquela coisa dos tais, daqueles contratos ruinosos dos tais de swaps. Então isto é roubalheira, isto é uma roubalheira. Isto é roubar nos nossos bolsos à descarada. E assim não há medida que venha contrariar a crise que atualmente estamos a passar. Daí decorre depois esta situação que é, as pessoas têm menos dinheiro, vivem pior. Estão-lhe a ir aos bolsos todos os dias, aumentam os impostos todos os dias, as empresas estão a ir à falência, há mais gente no desemprego, é a desgraça da economia portuguesa e, simultaneamente, a dívida pública é maior, devemos mais, o déficit, aquela coisa que sacrossanta, que é reduzir o déficit, não se reduz. Então, mas para onde diabo vai dinheiro? Sr. Francisco Almeida, deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Vocês têm vindo nos últimos tempos a pedir sucessivamente a queda deste governo de coligação PSD-CDS. Caindo o governo, o que é que pode vir a mudar? O que muda, caindo o governo nas eleições, é aquilo que o povo português decidir. O povo português, depois nas eleições, é que decide que tipo de política quer e que tipo de governo quer. Depois das eleições podem acontecer muitas soluções. Mas eu posso até empregar aqui um velho ditado: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Quer dizer, se não houver dinheiro, não há movimento da economia, não podemos cair na mesma situação? Pois, mas é que há soluções alternativas a esta política. A primeira das quais, sabemos bem, não depende exclusivamente de nós, mas é renegociar a dívida portuguesa. Portanto, é preciso renegociá-la no que respeita aos juros e pedir aos prazos, mais tempo. No que respeita aos juros, aos prazos e até aos montantes. Por exemplo, o que foi feito, as pessoas sabem que o empréstimo recentemente feito ao Chipre tem juros significativamente mais baixos do que os empréstimos que a Troika fez a Portugal. Isto é um negócio? Portanto, isto é um negócio, quer dizer, estamos a sacar dinheiro, quer dizer, o Chipre tem mais credibilidade para pagar do que tem Portugal. O Chipre tem uma economia, tem potencialidade de crescimento da economia para pagar melhor do que tem Portugal? Não tem. Estamos na mesma situação e, portanto, por que diabo é que a Troika empresta dinheiro ao Chipre mais barato, com menos juros, do que empresta a Portugal? Em segundo lugar, uma coisa simples. O Banco Central Europeu não é um banco comercial, é uma organização dos Estados da moeda única, não é? O Banco Central Europeu, há uns tempos, decidiu devolver à Grécia os lucros que tinha tido até então, parte dos lucros que tinha tido até então com os empréstimos à Grécia. Porquê é que não faz a Portugal? E está estimado que em Portugal, se isso fosse feito, dava 3 a 4 mil milhões de euros. É preciso renegociar isto. Aliás, se isto não for renegociado, como têm dito insuspeitos economistas no país, não são pessoas da CDU que dizem isto, são insuspeitos economistas. João Ferreira do Amaral, que diz, por exemplo, se isto não for renegociado, nunca mais na vida temos condições para pagar isto. Mas não é daqui a 50 anos, é nunca mais na vida. Mas vocês defendem que Portugal deve pagar esta dívida? Eu defendo que Portugal deve honrar os seus compromissos e deve pagar. Agora, é provável que algumas dívidas, eu não tenho agora o catálogo aqui do que dívidas é que existem, mas é provável que existam algumas dívidas que tenham que ser renegociadas nos seus próprios montantes. Aliás, há muitos países, há vários países no mundo que já fizeram coisas deste tipo. Até os Estados Unidos já renegociaram dívidas assim, nos prazos, nos juros e até nos montantes. E até já disseram, esta parte não pagamos. Foi, aliás, um economista americano que criou o conceito da chamada dívida odiosa. São dívidas que foram contraídas por países que não serviram o desenvolvimento dos países, ou sei lá, fizeram no Iraque, por exemplo, ainda recentemente, portanto não foi há nenhum século atrás, foi recentemente no Iraque. Ora bem, temos que renegociar isso. E por outro lado, há desequilíbrios na carga fiscal em Portugal. Há gente que tem que pagar mais impostos que o que paga. Gente não. Bancos, o setor financeiro, tem que pagar mais. Então pedem-me a mim que pague mais e não pedem aos bancos e às empresas do setor financeiro que paguem mais impostos. Então admite-se que a taxa de IRC do merceeiro do meu bairro
ou do homem de onde eu vou tomar o café, a taxa de IRC dessa pequena empresa, desse pequeno comércio, seja superior, é superior à dos bancos. Pagam mais em termos de percentagem, não pagam mais em termos de volume, também era o que faltava. Se calhar até nem se importavam, que era sinal que tinham um grande negócio. Mas pagam em termos percentuais menos. A percentagem é superior, aliás, perdão, é o contrário. A percentagem de IRC dessas pequenas empresas é superior ao IRC dos bancos e das empresas do setor financeiro. Então, mas isto pode ser? Não pode ser. Claro que não pode ser. Sr. Francisco Almeida, deixe-me fazer-lhe aqui, apenas para terminarmos este tema a nível nacional, podemos falar em teimosia da atual coligação PSD-CDS? Alguma teimosia existe. Existe teimosia em relação a algumas medidas. Vejam-se casos como, por exemplo, o atual conflito com os professores, com as escolas. É um caso de teimosia, claramente. É um caso de teimosia. Meteram aquilo na cabeça e agora não querem sair dali. Mas já agora dizer-lhe o que é que isto tem a ver, isto também estava implícito na sua pergunta, o que é que isto tem a ver com as eleições autárquicas? As eleições autárquicas não são eleições para o governo do país, não são eleições para a Assembleia da República. Pois bem sabemos que as eleições autárquicas não são eleições para o governo do país. Mas também é verdade que as eleições autárquicas podem contribuir para o combate a esta política, podem contribuir para derrubar este governo, para pôr esta gente na rua, e um bom resultado eleitoral da CDU é também uma ajuda importante para acabar com esta situação e mudar de política em Portugal. Já que chamou esse tema, por isso, esta discussão que tem havido na questão da marcação do dia para as eleições autárquicas. A direita defende em setembro, a esquerda defende que elas sejam em outubro. A direita defende em setembro ilegalmente, porque se as eleições forem na data que os partidos da direita querem, o mandato não vai até ao fim. O mandato dos atuais autarcas não vai até ao fim. Portanto, eles sabem que isso é ilegal. Então a gente pode perguntar, mas por que diabo querem eles então que seja a tal de 22 de setembro, não deixando de levar o mandato dos autarcas até ao fim? Por que diabo querem eles nessa data? Sabendo que é ilegal, mas porquê é que teimam nessa data? Eles lá sabem, eles sabem. Eles querem deslocar, separar as eleições autárquicas da proposta de orçamento de Estado que eles vão apresentar para 2014. Eles querem que o debate eleitoral das autárquicas decorra num tempo em que ainda não é conhecido plenamente o Orçamento de Estado para 2014, que, como se sabe, tem que ser entregue na Assembleia da República até 15 de outubro. E, portanto, eles querem andar para trás para impedir que as pessoas conheçam as medidas gravosas que vão apresentar. Pois, nós não queremos... Nós queremos que as eleições se realizem no período que a lei determina, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as eleições, para se realizarem em transparência, convinha que elas se realizassem com o povo português a conhecer aquilo que o PSD e o CDS querem fazer ao país no próximo ano. Muito bem, passamos então para a política a nível do distrito de Viseu. Qual é o balanço que faz da atual atuação do governo da coligação PSD em matéria de obra feita pelo Poder Central no distrito? Apesar de esta crise, podemos dizer que foi feita alguma coisa, ou no vosso entender, CDU neste caso, pouco foi feito nestes últimos 4 anos? Vamos deixar de lado 4 chafarizes e 3 caminhos rurais aí em alguns concelhos e tal, porque isso são questões importantes para as populações, certamente, mas vamos àquelas, já que coloca a questão no governo, quer dizer, a obra, o que é que o governo fez neste distrito, o que é que não fez, esse balanço no plano da nossa terra, da nossa região, da terra onde vivemos, mas remetendo para as políticas públicas nacionais. É um desastre completo. Quer dizer, o que é que nós estamos a dever aos últimos governos no nosso distrito? Estamos a dever encerramento de extensões de saúde e serviços de saúde por todo o distrito de Viseu. Estamos a dever que, em alguns, não estão encerrados, mas faltam médicos, faltam enfermeiros, falta pessoal auxiliar. Portanto, piores serviços de saúde no distrito de Viseu. É o saldo, é um primeiro saldo dos últimos tempos de governação no nosso distrito. Estamos a dever portagens. Porque foi com os últimos 2 governos que nós passámos a ter portagens na A25, na A24 e também aqui nos nossos vizinhos na Beira Interior, na A23 e noutras escutas do país. Estamos a dever as tais portagens. Portanto, isso é obra feita destes governos. Estamos a dever o facto de não termos uma universidade pública em Viseu. Não temos. Somos destas cidades do interior, desta dimensão,
Aliás, há cidades do interior com esta mais pequenas que a nossa, cidades e regiões, porque uma universidade pública de Viseu não serve a cidade de Viseu, serve toda uma serve região. toda esta vasta região. Mas temos cidades de outra dimensão bem inferior e regiões com muito menos gente que têm uma universidade pública. Viseu não tem. Não tem graças a quem? Ao PSD, ao CDS e ao PS. Porque assim, quando estão na oposição, defendem a universidade. Quando estão no governo, esquecem-se da promessa. Eram contra as portagens quando estavam na oposição, passaram a ser a favor quando foram para o governo. É esta dança de... devemos-lhe o facto de Viseu ser a única cidade da Europa desta dimensão, Viseu e portanto tudo à volta. Quando falamos de Viseu estamos a falar depois de tudo à volta, do Sátão, de Vila Nova, de São Pedro Sul, de Vozela, de Tondela, não sei o quê. Estamos a falar desta vasta região que está à volta da capital distrito, não é? Devemos-lhe o facto também de não termos caminho de ferro. Somos a única região, e no caso concreto a cidade, daquela dimensão, desta dimensão, que não tem uma ligação de caminho de ferro à linha de caminhos de ferro nacional. Quer dizer, é isto que devemos a esta gente? É isto que devemos a esta... Não, mas repare, mas eles agora vêm todos prometer isto. Bem. É que já o Dr. Almeida Henriques... Já foi prometido, não é? O Dr. Almeida Henriques, candidato do PSD, agora diz que era um caminho de ferro a Viseu. Ai, então entendamos-nos. Então que andaram os governos do PSD a fazer estes anos todos? Então e quem é que fechou aquelas pequeninas que havia, a do Valdevoga e a do Dão? Quem é que as fechou? Foi o atual Presidente da Câmara? Não, foi num governo do PSD que tinha como Primeiro-Ministro o atual Presidente da República, o professor Cavaco Silva. Foi nesse governo que essas ligações foram fechadas. Então, mas nós estamos perante uma situação que é assim. Mas a Câmara acabou por não defender essa medida. Não fez nada, não mexeu uma palha. E quanto às portagens, o que é que fez a Câmara Municipal de Viseu? Assinou uma petição, é verdade, contra as portagens, mas uma Câmara como Viseu, que tem como Presidente da Câmara o Presidente do Congresso, ou do Conselho Nacional, acho que creio que é do Congresso, do PSD, que tem como Presidente da Câmara o Presidente da Associação Nacional de Municípios, nesta matéria das portagens, não podia fazer mais nada senão assinar uma petição para ficar bem no filme, para ficar bem na fotografia. Não tem mais nada para fazer. Não há mais nada que as autarquias, não é que só aquela, que as autarquias desta região possam fazer contra o pagamento de portagens, essa roubalheira institucionalizada que aí está às pessoas e às empresas. Há empresas a passar, a ter dificuldades. Eu admito que elas não estejam a passar só dificuldades por causa disso, mas isso ajuda, porque há empresas no nosso distrito que passaram, com a introdução de portagens na A25, na A24 e na A23, passaram a pagar 250 mil euros por mês de portagens. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Há gente que corre o risco de ir para o desemprego, de ir para a rua, por causa desta despesa. Há empresas que correm o risco de serem deslocalizadas para o estrangeiro por causa disto. Mas estas são grandes empresas. Mas se formos falar a pequenas empresas, ainda recentemente, como sabe, eu sou porta-voz da Comissão de Utentes contra as Portagens. Um órgão de comunicação social nacional, no caso não há nenhum problema, não é concorrente da Rádio Sátão, é lido por muita gente. O Expresso me perguntava, um pequeno empresário da região que se sinta afetado por isto das portagens. Eu dei o nome de um empresário da região, da cidade de Viseu. E ele, na entrevista que deu, explicava uma coisa tão simples quanto esta. Ele tinha clientes na Guarda, por exemplo, na área da climatização, frio, aquecimento e tal. E ele dizia, se tiver uma avaria na Guarda, se mandar pela A25 uma equipa reparar, quando chegar lá e apresentar a fatura ao cliente, ele manda-me dar uma volta ao bilhar grande, porque aquilo dá um disparate de dinheiro. Para reparar uma coisa que se repara em meia hora, tem que levar o dinheiro das portagens com uma carrinha, que paga classe 2, que não sei o quê, para já. Se eu os disser para irem pela Nacional 16, eles gastam quase um dia para lá ir e vir. Portanto, eu nem sei o que é de fazer. Não há alternativa. Se os mando pela 16, se os mando pela 25. Mas é isto que devemos a estes partidos, chamados partidos do arco do poder, ao PSD, ao CDS e ao PS. Bem, se é isto que lhe devemos, não lhes estamos a dever nada. Eles é que nos estão a dever a nós. Estão a dever à região essa roubalheira das portagens, estão a dever à região a degradação do serviço de saúde, estão a dever à região, esqueci-me, há pedaços, o encerramento de centenas e centenas de escolas do primeiro ciclo, estão a dever à região não haver caminho de ferro numa região como esta, que só há em Mangualde, não é? Como se sabe, e em Santa Combadão, Mortágua também, pronto, naquela zona. Agora, o que é que estamos a assistir mas agora na campanha eleitoral vêm lembrar isto tudo e prometem tudo. Pois, eu estava a dizer há bocado, o Dr. Almeida Henrique já promete um caminho de ferro para Viseu.
Então, mas o que é que andaram a fazer estes anos todos quando andaram no poder? Já falam, reúnem com os responsáveis do Instituto Politécnico de Viseu e colam-se à ideia de progressiva transformação do Politécnico em Universidade. Então, mas porquê é que votaram então contra os projetos que o Partido Comunista Português, como se sabe, é o principal partido da CDU, porquê é que votaram contra os projetos que nós apresentámos na Assembleia da República que visavam exatamente criar uma universidade pública em Viseu a partir do ensino público que já temos, do Politécnico. Não é chegar ali e fazer uma universidade nova. É aproveitando e estruturas que já existem. Agora falam no caminho de ferro. Então, mas porquê é que votaram há um ano, no Orçamento de Estado, quando foi discutido o Orçamento de Estado, votaram contra uma proposta do PCP não era para fazer o caminho de ferro, era para estudar uma pequena verba para se realizar. Nem era um montante disparatado, era uma pequena verba para estudar do ponto de vista económico, primeiro, ver se faz algum sentido, se tem viabilidade, é preciso ver isso, é claro, e também do ponto de vista da sua própria concretização, como é que podia ser a ligação do caminho de ferro a Viseu. Votaram contra. E não eram milhões e milhões que prejudicassem a coisa do orçamento. Não. Era uma pequena verba para que isso fosse estudado. Votaram contra. O PS, o PSD, o CDS, votaram contra. E agora aparece. E agora apresentam. No programa eleitoral. E agora aparece no programa. Olha, queremos um caminho de ferro para Viseu. Pois, deviam ter votado então a favor das propostas que apareceram na Assembleia nesse sentido. Pergunto-lhe, para terminarmos esta matéria, é uma promessa que, no seu entender, não vai ser cumprida? Não, se esta política continuar e se as pessoas e se os governos continuarem a ser do mesmo tipo, é claro que não vamos ter universidade pública, é claro que não teremos caminho de ferro, é claro que não teremos o fim das portagens, a não ser que a luta das pessoas, que isto também conta e conta muito, a não ser que a luta das populações, a luta dos vizienses, empurre e force soluções deste tipo. Sr. Francisco Almeida, vamos avançar para a sua candidatura à Câmara Municipal de Viseu nas eleições autárquicas deste ano. Ainda não temos data marcada, ou serão em finais de setembro ou princípios de outubro. Pergunto-lhe se esta foi uma decisão pessoal ou foi imposta pelo partido a nível nacional e distrital. Imposta nunca pode ser, não é? É de livre vontade. Nem para mim, nem creio que para outro qualquer candidato de outra força política. Qualquer pessoa pode sempre dizer que não e pode não assinar o papel a dizer que é candidato. Não, isto passou-se de uma forma simples. O PCP e o Partido Ecologista aos Verdes, que são os partidos que integram a coligação CDU, há algum tempo atrás colocaram uma questão de eu ser o primeiro candidato à Câmara Municipal de Viseu pela CDU. Confesso-lhe que resisti há algum tempo e que cheguei a sugerir que podia ser útil também como candidato na terra onde eu nasci, no concelho onde eu nasci, que é Vozela. E que foi há 4 anos. Confesso-lhe que cheguei a fazer essa sugestão e dizer: porque é que não é de ser na terra de onde eu nasci e tal? E as pessoas disseram-me: pois, mas tu vives em Viseu eu vivo em Viseu desde 1975. Vives em Viseu desde 1975 e, portanto, conheces muito bem o concelho de Viseu. Também conheço o de Vozela, porque vou lá praticamente todos os fins de semana ver o meu pai e a minha família, mas conheces muito bem o concelho de Viseu, conheces os problemas, conheces as dificuldades porque as pessoas passam neste concelho e nesta região e achamos que achamos que estavas bem como cabeça de lista à Câmara Municipal de Viseu pela CDU. E eu aceitei ser candidato da CDU à Câmara Municipal de Viseu e cá estou como cabeça de lista à Câmara Municipal de Viseu. Pergunto-lhe, disse-me há pouco que a decisão não foi fácil. Ficou triste por não ser o candidato da CDU à Câmara de Vozela, como foi há 4 anos? Não fiquei triste. Mas houve aí um balancear entre Vozela e Viseu. Eu gostava de ser candidato também no meu concelho. Isso não preciso de esconder isso, não é? Foi com gosto que nas últimas eleições autárquicas fui candidato em Vozela. Foi com gosto que revivi velhos amigos e pessoas da minha região, da minha terra. Foi com gosto, mas já disse isso
creio que na próprio dia da apresentação da candidatura, não é com menos alegria, com menos entusiasmo, com menos força, com menos gosto, com menos vontade que avança a Viseu, que sou candidato à Câmara Municipal de Viseu. Eu sou, como é público e sabido, militante do PCP, e há um pedido, há um apelo, há uma proposta do meu partido e do Partido Ecologista aos Verdes também, de ser candidato à Câmara de Viseu. Disse que sim, e que disse com gosto. Portanto, foi um pedido e não uma questão de estratégia política. É claro que nestas, quando se decide quem é um candidato, quem é o cabeça de lista a uma Câmara, a esta ou aquela, uma outra Câmara qualquer, ao Sátão, a Vila Nova, a Moimenta, a Viseu, claro que quem me fez a proposta terá pensado nas vantagens e desvantagens dessa candidatura, não é? E presumo que os meus camaradas do PCP e os meus amigos e companheiros do Partido Ecologista aos Verdes pensaram nisto, refletiram e acharam que havia vantagens em eu ser candidato à Câmara Municipal de Viseu. E eu tenho até orgulho nisso. Sr. Francisco Almeida, colocando um cenário de um empate técnico depois das eleições, na variação do Executivo, estaria disponível para fazer alguma coligação? Eu creio que não seria saudável fazer isso. Não seria saudável. Nós somos uma força política que afirma políticas alternativas. E, portanto, essa coisa de coligação com quem tem andado pelos corredores da Câmara Municipal era coisa que eu não... Creio que nem a própria CDU estaria disponível para isso. Eu não estaria, mas a CDU também tenho a certeza que não estará disponível. Não tem ideia própria. Não? Agora, no plano das autarquias, no plano dos órgãos autárquicos, as coisas põem-se de um modo mais complexo. Eu creio que um vereador da CDU na Câmara Municipal de Viseu, ou noutra Câmara Municipal qualquer do país, onde esteja em minoria, onde não esteja em maioria, não está impedido, antes pelo contrário, deve fazê-lo, de apoiar as medidas, as decisões, as propostas que entenda positivas. Se um partido que ganhe, qualquer que ele seja, que ganhe a Câmara Municipal de Viseu, imaginando que não somos nós, um outro qualquer partido apresenta na Câmara Municipal de Viseu, nós até isso fazemos na Assembleia da República. As propostas boas, as boas soluções, as boas medidas, nós votamos favoravelmente e estamos disponíveis. Se não estamos de acordo aqui ou ali naquele pormenor, tentamos negociar, propor, altere-se aqui e acolá e tal, e não sei o quê. E o voto contra só vai mesmo na... E o voto contra é quando estamos contra. É quando estamos contra. Claro, suponha a CDU, estamos numa sessão de Câmara em Viseu, e há um outro partido qualquer, que não a CDU, que propõe que se desenvolva um processo de luta contra as portagens. Estaremos a favor. Que propõe que a Câmara intervenha no sentido de repor o funcionamento de algumas extensões de saúde. Venha de onde vier a proposta, nós estamos de acordo. Ou seja, falamos em casos pontuais. Falamos em medidas concretas. Agora, essa coisa de coligações, já houve situações dessas no país, não é? E cada caso é um caso. Mas creio que não será o caso do Conselho de Viseu. Creio que esse não será o caso. Agora, o apoio a medidas concretas, soluções para resolver o problema das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para desenvolver o Conselho de Viseu, isso apoiaremos todas as medidas e todas as ações que visem melhorar a qualidade de vida e a vida das pessoas. Sr. Francisco Almeida, mais à frente já vamos voltar à sua candidatura à Câmara de Viseu pela CDU, para falarmos sobretudo das propostas, caso venha a ser eleito. Para já perguntava-lhe se é bom viver em Viseu. Essa remete para uma frase que tem muito sido usada como forma de propaganda pela atual variação, pela atual Câmara, pelo atual Presidente da Câmara. Viseu é a melhor cidade para viver. Por isso é que eu lhe estou a fazer a pergunta. Eu pergunto, como aliás creio que já terei dito isto, quer dizer, nós vivemos o Conselho de Viseu tem quase 100 mil cidadãos a viver, são 99.200 e qualquer coisa,
Mas a pergunta então, a resposta à pergunta é esta. Um concelho que está mal servido de transportes públicos e onde têm vindo a ser suprimidos horários e ligações de transportes públicos. Um concelho que tem ainda problemas de saneamento básico e abastecimento público de água, e nós vamos tornar isso público, vamos dizer onde é. Nós, em breve vamos dizer onde é. Estamos a trabalhar nisso. Que tem ainda problemas, portanto, de saneamento básico e de abastecimento público de água. Nesta altura já não faz sentido falar, não é? Aliás, já nem há apoios. Imaginava que numa terra daquela... Imaginava, não, eu sabia, mas creio que a maior parte dos ouvintes da Rádio Sátão até lhes custará acreditar que num concelho como Viseu ainda há problemas de saneamento básico e de abastecimento de água. Um concelho onde faltam os tais médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar nas extensões de saúde. Um concelho onde crescentemente o número de cidadãos já recorre à sopa dos pobres, que é fornecida por muitas IPSS para poderem comer, para matar a fome. Um concelho onde aumenta exponencialmente o número de desempregados. Um concelho onde o Rossio continua longe das freguesias e as freguesias longe do Rossio. O Rossio é muito bonito, mas eu considero, aliás, a praça mais bonita do país. Mas as freguesias não são o Rossio. O concelho não é apenas o Rossio. Não vivem apenas pessoas na cidade e à volta do Rossio. Né? Este concelho, esta cidade pode ser a melhor cidade para viver. Uma cidade que não tem uma ligação de caminho de ferro. Uma cidade que não tem, que vive nesta situação. Esta é a melhor cidade para viver? Nós achamos que não. Então não se pode utilizar este slogan. Eu acho que esse slogan, eu percebo que a Câmara Municipal o queira utilizar como forma de propagandear o seu trabalho e a sua atividade. Uma cidade que não tem um parque de campismo, por exemplo. Não tem um parque de campismo. Esta é a melhor cidade para viver? Não, não é de certeza a melhor cidade para viver. Sr. Francisco Almeida, voltando agora à Câmara Municipal de Viseu, perguntava-lhe qual é o balanço que faz dos sucessivos mandatos do Partido Social Democrata na Câmara de Viseu. Estamos a falar já há bastantes anos. Já me deu aí alguns exemplos de situações que faltam no Conselho. O balanço eu creio que deve ser feito neste sentido. Ter rotundas bonitas, e temos bonitas, que são rotundas, que são autênticos jardins e que ficam bonitas na cidade, e que pessoas, minhas amigas, quando vêm visitar Viseu, dizem têm umas rotundas muito bonitas e tal, e não sei o quê, e há umas ruas arranjadinhas e tal, não sei o quê, mas isso não é. E reconheça-se, há alguma obra feita nos acessos à cidade, quem sai da A24, quem sai do IP5 ali da zona de Silgueiros, há alguns acessos e tal, mas quer dizer, isso é, para estes mandatos todos, isso serve de saldo? Isso serve de saldo para estes mandatos todos do PSD à frente da Câmara Municipal de Viseu? Então, e aqueles problemas que eu referi? Há localidades que ainda não têm saneamento básico e água distribuída. Ou seja, eu acho que houve alguma obra, sobretudo coisas de fachada e tal, mas foram descuradas questões centrais da vida das pessoas. Por exemplo, mais importante, e até do próprio desenvolvimento do Conselho. Exatamente, vamos lá ver. Por exemplo, propaganda e conversa e projetos há muitos, mas a requalificação do centro histórico, onde é que está? A requalificação de todo aquele centro histórico, onde está? Tem lá ruas inteiras com prédios a cair, com casas a cair. Aquele centro histórico não merecia ser requalificado. E que já foi anunciado várias vezes a recuperação daquele centro histórico. Isso são anúncios atrás de anúncios, conferências de imprensa e cerimónias e coisa e tal, isso é às dezenas, não é? Chegou a altura de passar do papel para a prática. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa, por exemplo. O mercado municipal de Viseu, se alguém lá for agora, em baixo, onde estão as pessoas que trazem as coisas do campo para fazerem algum dinheiro e que até é útil para os vizinhos se aquilo funcionasse bem, porque é assim, vamos ali e compramos coisas da terra mesmo, coisas mesmo da terra e tal, e estamos a deixar o nosso dinheiro nas coisas que precisamos de comprar a pessoas diretamente ao produtor, àquelas pessoas que trabalham a terra todos os dias, que andam na enxada todos os dias, e não vamos deixar aos tubarões dos supermercados. Mas, por exemplo, o mercado de Viseu, eu sei bem que aquela, sobretudo a parte de baixo, está muito a definhar,
Não tanto, muito também por razões das políticas nacionais, das políticas fiscais. Quer dizer, é uma vergonha ter que um pequeno agricultor que vai vender uma cesta de couves e 2 cestas de tomates à praça a Viseu, ter que estar coletado e paga para não sei o que e tal. Isso é um nojo, isso é uma vergonha, isso é uma coisa que é um nojo, não é? Isso é uma coisa inqualificável. Ainda paga para trabalhar. Isso é uma coisa completamente inqualificável. Só mesmo num governo como este é que passava pela cabeça uma coisa deste tipo. Mas eu refiro-me a outra coisa, quer dizer, aquela parte de cima depois do mercado, aquilo está tudo abandonado. Se lá entrar, há lá. Eu no outro dia entrei lá e encontrei, salvo erro, 3 lojas abertas. 2 talhos. Um deles, recomendo, tem uns enchidos bons. 2 talhos. Creio que uma loja de queijos. Também tem um queijo bom. E o resto está tudo abandonado. Creio que houve problemas com a sanidade e com a ASAI e tal, no funcionamento de algumas daquelas coisas. Não sei, andam para ali numas obras já há não sei quanto tempo. Já há mais de... Eu não sei, eu não quero exagerar, mas há mais de uns 2 anos que aquilo está assim. E estamos a falar no coração da cidade. Estamos a falar no coração da cidade. Está ali, olha, o tal, nem o Rocio, porque aquilo está ali a 2 metros do Rocio, a meia dúzia de metros do Rocio. Está a meia dúzia de metros do Rocio. Pronto, quer dizer, há obras de fachada, de facto, há algumas obras, mas depois a Câmara falhou num conjunto de coisas essenciais à vida das pessoas. Falha nos transportes públicos, falha nas questões da saúde, no que ele podia fazer, falha no saneamento de algumas localidades, falta no abastecimento de água, falha, repito, os transportes públicos. Hoje as pessoas precisam, era bom que houvesse uma boa rede de transportes públicos. E mais que nunca hoje em dia para evitar... Com a gasolina ao preço que está e com o gasóleo ao preço que está, se os transportes públicos tivessem horários e circuitos adequados, tenho a certeza que andavam cheios, porque ninguém vem com gosto de Figueiró para Viseu de carro, gastar gasóleo, pagar estacionamento, andar às voltas para arranjar lugar para o carro. Souber que se os transportes públicos fossem adequados e tivessem horários e percursos e preços adequados, é claro que as pessoas andariam mais nos transportes públicos. Não andam porque, pronto, a Câmara cuidou de um conjunto dessas obras que ficam bonitas a quem chega à cidade, mas há um conjunto de muitas outras coisas que podiam e deviam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas naquela cidade e naquele concelho, e que a Câmara não passou grande cartão porque não dão nas vistas, porque o saneamento fica enterrado no chão. São muitos milhares de o euros. Saneamento fica enterrado e os canos da água também ficam lá enterrados. Não são de primeira necessidade. Mas são coisas de primeira necessidade. Há concelhos no país em que o abastecimento de água e o saneamento cobre 100% das pessoas. Eu dou-lhe um caso concreto, que eu entrevistei aqui o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, por exemplo. Ele fala-me em 98%. Em 98% na casa de Vila Nova de Paiva, ainda bem. Mas os concelhos da CDU, nomeadamente na região da Península de Setúbal e do Alentejo, a maioria destes concelhos, a totalidade, creio que mesmo a totalidade, isto é uma coisa que se vê na internet, no sítio do Instituto Nacional de Estatística, tem uma cobertura de saneamento básico e de rede de água a 100%. É evidente. Foi um dos primeiros investimentos que fizeram. Ele nunca está concluído, porque vão sempre havendo mais casas, claro. Mas vai sempre sendo acrescentado claro. vai tendo o acompanhamento que deve ter. Pergunto-lhe, conhece os dossiês da atual dívida da Câmara de Viseu? Não. Creio que a Câmara de Viseu, deste ponto de vista, não tem grandes problemas. Pelo menos, eu não conheço. Podia estar aqui a inventar uma conversa qualquer sobre isso, mas não conheço. Não gosto de inventar coisas que devem ser sérias, tratadas de forma séria. Não conheço os dossiês, mas por aquilo que tem vindo a público, pelas contas anuais que têm sido aprovadas na Assembleia Municipal e tal, creio que não há grandes problemas com a saúde financeira da Câmara Municipal de Viseu. Mais uma razão para algumas destas coisas estarem resolvidas. Mais uma razão para não haver problemas com o saneamento, com a água e com não sei o quê. Portanto, quer dizer que não havendo dívida também não há obra. Passa um pouco por aí também, não é? Sim. Se a Câmara não tem, se estivéssemos perante uma Câmara que tem um problema financeiro grave e que diz, não pode, por exemplo, um exemplo exemplar, a Câmara Municipal de Setúbal, a CDU herdou a Câmara Municipal de Setúbal com uma situação financeira desastrosa. Creio que, segundo a informação que tenho, já está quase a pôr aquilo no chão.
Não é? Numa situação deste tipo, pode-se entender que isto ou aquilo não possa ser feito. Porque há outras prioridades. Porque não se pode alargar a dívida, porque a lei não permite, porque não sei o quê. Não é o caso da Câmara Municipal de Viseu. A Câmara Municipal de Viseu tinha a obrigação de ter um conjunto destes problemas resolvidos e não os ter arrastado até agora. Sr. Francisco Almeida, vamos passar para uma matéria um pouco preocupante, não só a nível do Concelho de Viseu, mas também a nível nacional. Com a crise vieram novos pobres e pessoas a passarem dificuldades. No seu entender, a Câmara tem dado devida atenção aos casos identificados, ou caso venha a ser eleito, como é que pensa resolver esta questão da pobreza no Concelho de Viseu? Eu queria dividir a resposta a essa questão em duas partes. A primeira coisa é preciso alterar as políticas que conduziram a esta situação da pobreza crescente de milhares e milhares e milhares de pessoas. Não, milhares e milhares na nossa região, milhões no país, não é? Nós temos hoje mais de 2 milhões de pobres, creio que é a estatística oficial, não é? Portanto, a primeira coisa é alterar as políticas que conduziram a essa situação para a resolver no futuro, para resolver em definitivo, criando condições para o crescimento económico, para que haja emprego, para que as pessoas tenham acesso a um posto de trabalho, a um emprego, a um salário, criando condições para que os salários não sejam estes salários de miséria, não sejam postos de trabalho do salário mínimo nacional. Podíamos, quer dizer, quem é que vive, quer dizer, numa cidade, numa grande cidade e até numa localidade do interior, uma localidade rural, como é que se vive com o salário mínimo nacional? Eu sei que as pessoas vivem, mas vivem mal. Podia-se até desafiar um ministro qualquer ou um governante aí que vivesse durante 1 ano ou 2 com o salário mínimo nacional, que era para aprender, não é? Mas a primeira coisa, portanto, é alterar as políticas que conduziram a esta situação de pobreza, e pobreza extrema em alguns casos, de milhões de portugueses e de milhares de concidadãos nossos que vivem na nossa região, no nosso distrito e na minha cidade, na cidade de Viseu, no meu concelho, no concelho de Viseu. Essa é a primeira coisa. Mas isso não invalida que numa situação ela existe em concreto, não invalida que os órgãos do poder local tenham particular atenção às dificuldades por que algumas pessoas agora passam. E há bons exemplos pelo país de apoio a famílias. Creio que Viseu, mais uma vez nesse domínio, não tem feito, a Câmara de Viseu não tem feito o que podia estar ao seu alcance para ajudar a minorar os problemas e dificuldades por que passam muitas pessoas. As câmaras municipais agora têm também que olhar mais para um pouco do que é chamada política de humanização. Passa também um pouco por aí da responsabilidade das autarquias. Claro. Provavelmente na situação em que vivemos, uma das componentes importantes da atividade de uma Câmara Municipal é nesse plano social, cuidar da vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, pese embora tenha que se dizer, porque isto é um pau sempre de 2 bicos, não é? O investimento das câmaras municipais é também ele determinante para a criação de emprego. Portanto, quando o Estado não investe 1 cêntimo, se as autarquias não investirem 1 cêntimo, se não sei o quê, isto contribui para que a economia pare completamente. Por exemplo, nós defendemos, dar-lhe um exemplo concreto, que é uma coisa que tem 2 faces e ambas positivas. O investimento na recuperação do Centro Histórico de Viseu, e nós defendemos até que Viseu se candidato do seu centro histórico, todo aquele seu núcleo, a património da humanidade, não é? Incluindo a zona da Sé, da igreja em frente à Sé, aquela zona toda, não é? Que seja candidatada a património da humanidade. Mas estava-lhe a dizer, a recuperação do centro histórico tem um duplo efeito. Criaria melhores condições de vida e de habitação às pessoas que ali residem, poderia contribuir para a fixação de jovens na zona histórica da cidade, na zona central da cidade, e mexia a economia. E simultaneamente mexia e dinamizava a economia, exatamente num setor que toda a gente diz que é determinante para o resto da economia, que é a construção.
porque, digamos, utiliza-se às vezes aquela expressão, não é conversa propriamente, aquela expressão da fileira. Eu não gosto muito gosto de uma linguagem mais terra a terra, mas todo o negócio que está associado à construção civil mexia, porque é preciso, para se recuperar o centro histórico, são precisas pessoas para trabalhar nessa recuperação. É emprego que se cria, dinamiza-se o emprego. É preciso fazer transportes para isso, para ter materiais de construção, para ter coisas. É preciso vender os materiais, é preciso produzi-lo, é preciso alguém que os produza, é preciso projetos. Portanto, jovens arquitetos, jovens engenheiros podiam... Quer dizer, tudo o que está à volta deste processo de recuperação do centro histórico tem a ver com as pessoas que lá vivem, com a possibilidade de fixação de pessoas naquela zona e de dinamização da própria economia. Voltava outra vez a mexer todo este setor. Creio que seria importante, e na nossa região, quem conhecer bem as pessoas e a nossa região sabe que isso é muito importante. Agora, conversa sobre isto na Câmara Municipal de Viseu e no Governo, olha, como costuma dizer, e perdoa-me esta expressão, isso há as paletes. Porque o Governo a falar da dinamização da construção, da recuperação dos centros históricos, das cidades e não sei o quê, isso já falou não sei quantas vezes. O Ministro até já se deu ao luxo de dizer que a chuva dos últimos tempos é que estava a prejudicar isso. Portanto, quer dizer, ele, não sei, querer fazer política com o borda d'água e portanto, conversa há. Agora, é que isto não vai lá com conversa. Precisava mesmo era de medidas concretas. Sr. Francisco Almeida, atualmente com a crise tem-se verificado uma nova vaga de imigração, em particular nos mais jovens e aqueles que são licenciados. Se for eleito, como é que pensa resolver esta questão da imigração? Isso, quer dizer, uma Câmara Municipal pode sempre encontrar formas de contribuir para resolver e para impedir, para fixar pessoas. Mas sozinha também não pode, não é? O essencial disso está nas políticas governamentais. Mas quero dizer-lhe que é um drama. Eu, como há pedaço na conversa lhe dizia, os fins de semana, quase todos, se não praticamente todos, vou à minha aldeia, no concelho de Vozela, visitar o meu pai, e nesse mesmo fim de semana, no outro dia ou no fim de semana a seguir, vou à aldeia de onde a minha mulher é natural, que é aqui da zona das Terras do Demo, e converso com as pessoas. Quando se vai ao café tomar um café, quando se bebe ali uma cerveja com um amigo, quando se faz um lanchezito com os amigos e tal, conversas. E invariavelmente, todos os fins de semana, mas todos, eu ouço: fulano foi para a Suíça, o filho de não sei quem foi para a Alemanha, o outro foi... Quer dizer, isto está a ser, é uma sangria complicada, a deixar os mais idosos às vezes sozinhos nas aldeias, a deixá-los, porque as pessoas mais novas que estão lá não têm condições de vida, não têm como sobreviver, imigram e deixam lá os mais velhos, deixam lá os pais, as mães, com 80, 90 anos, porque eles ali não podiam ficar porque não tinham condições de vida. Isso está a ser uma sangria, um desastre completo, com as pessoas qualificadas, com gente qualificada, com cursos superiores, mas outras pessoas. Portugal não tem só licenciados, não é? Portanto, estão a ir pessoas altamente qualificadas para o estrangeiro, mas também muitos outros trabalhadores, muitas outras pessoas que não encontram forma de sobreviver na sua terra. E que já estamos a falar também já com alguma idade, com os seus 50 e até mais anos, que também estão a procurar esse caminho da imigração. Sim. Eu recentemente conheci até casos de pequenos empresários com algum sucesso, que o negócio andava bem, as empresas tinham atividade, tinham negócios e tal, mas isto foi caindo, chegou a uma dada altura, são às vezes pequenos empresários a emigrar, quantas vezes, para ir ganhar dinheiro, para pagar dívidas que cá deixaram, que têm cá ainda resultante da sua atividade. Isto é uma vergonha, é um nojo que está a passar no país. Esta gente, como começámos a nossa conversa, esta gente está a empobrecer
o país, está a empobrecer as pessoas, está a desgraçar as empresas e não é. E o país deve cada vez mais dinheiro, aquela coisa do tal déficit, o sacrosanto déficit nunca mais se resolve, e aí a pergunta volta a ser a mesma: para onde está a ir o dinheiro? Para os bancos e para o sistema financeiro. Estamos a empobrecer a grande maioria dos portugueses para enriquecer meia dúzia de maduros que vivem à nossa custa. Sr. Francisco Almeida, outra das situações também que é preocupante não só a nível nacional, mas também a nível do Distrito de Viseu, e nós temos vindo a acompanhar essa situação, é a questão do desemprego, que tem vindo a aumentar a um ritmo significativo no concelho. Já falámos sobre essa situação, mas de qualquer forma isto já começa a ser preocupante, quer dizer, todos os dias os números aumentarem. É preocupante porque, quer dizer, estávamos, tem a ver com a pergunta e com a resposta que lhe dei anteriormente. Isto é uma calamidade social e, do ponto de vista até das finanças públicas, é uma coisa que isto é uma bola de neve. Cada vez que alguém fica desempregado, é uma pessoa que deixa de pagar IRS, é mais uma pessoa que deixa de pagar contribuições à Segurança Social e que vai ter que receber apoios do Estado, nomeadamente, por exemplo, o subsídio de desemprego, quando ele tem direito, porque nós sabemos que metade dos desempregados neste país não tem direito. Não tem direito, não. Já lhes acabou. Já lhes acabou, ninguém lhe paga subsídio nenhum. Pronto. Não sei, quer dizer, vivem em situações de extrema pobreza e precariedade. Mas o Governo prepara-se para alargar isso. Esta gente comporta-se como, sei lá, eu acho que, eu volto a dizer aquilo que eu às vezes digo, mas parece que andam já connosco. Eles preparam-se para alargar isto. Quando agora querem despedir muitos milhares da função pública, o que é que vão fazer? Aumentar o desemprego. Em 9 de janeiro, o Jornal de Negócios dizia que a notícia do Jornal de Negócios, eu sei as datas e tudo, até trago ali no carro esses jornais. Não era isso. O Jornal de Notícias, no dia 10 de janeiro de 2013, falava no despedimento de 120 mil trabalhadores da função pública. 120 mil. Agora, como os ouvintes da Rádio Sátão sabem, concelhos como Viseu, Sátão, Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira, toda esta vasta região aqui das terras do Demo, quais são os maiores empregadores? É o Estado. São as câmaras municipais, são escolas, são os serviços de saúde. Quer dizer, mas as pessoas mas essas pessoas são precisas, porque sem trabalhadores na Câmara Municipal não há limpeza do lixo, não há recolha do lixo, não há pequenas obras ou grandes obras que são feitas no concelho, sem trabalhadores nas escolas, professores e outros trabalhadores, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes concelhos, é o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas, ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Claro. Há um nó górdio nisto, que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, Nisto, que muitos economistas têm referido. que, quer dizer, numa situação, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes concelhos, é o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes concelhos, é o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego.
Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes cegos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto, em algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo.
Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos, não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido.
Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país. Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários anos não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São cortes completamente à cega. São cortes completamente à cega. Quem é que se lembra? Quer dizer, isto é agravar a situação do país, mandar mais 120 mil para a rua, para cima dos mais de 1 milhão de desempregados que temos no país. Isto não é algum destes conselhos, é o desastre completo. É o desastre completo. Eu não sei até onde é que esta gente quer levar o país. Isto é uma desgraça para o país.
Este governo é uma desgraça para o país. Este governo e esta política são uma desgraça para o país. Deviam seguir a política de criar novas empresas e, claro, ou criando novas empresas ou atraindo novas empresas, estavam a criar emprego. Há um nó górdio nisto que muitos economistas têm referido. Já há vários. Não há educação para os nossos filhos. Podemos falar em cortes secos? São